Outra parte que é interessante só é que, tipo, Doppelbock não mas deixa eu só terminar. Terminar. E aí, galera, beleza? Estamos aqui para falar dos nossos próximos 2 lançamentos. São 2 cervejas lagers especiais para o seu inverno. Tô falando isso de brincadeira, mas de verdade. Enfim, são 2 cevas já, então, com teor alcoólico um pouco mais alto, um pouco mais escuras. A primeira delas é uma Doppelbock, que a gente fez em collab com o pessoal da Rancaloto. Ano passado a gente já tinha feito uma Bock com eles, uma Bock, uma versão base, uma versão barrel-aged. E como o pessoal curtiu, a gente resolveu esse ano fazer uma Doppelbock, para mudar um pouco, mas mesmo que seguir no mesmo estilo, assim, vamos dizer, na mesma família, pelo menos. Então vamos ver como é que ficou aqui. Dá pra ver a cor aí. Então ela é um vermelho acobreado, assim, não chega a ser um marrom, ela é um vermelho bi, assim, acobreado. No aroma, bastante nota de pão, casca de pão, mas principalmente caramelo. Tu consegue sentir até um pouco, assim, vamos dizer, desse açúcar residual. Ela parece ser uma cerveja um pouco doce, né? Mas quando toma, ela não é pesada. Ela tem bastante gosto de caramelo, bastante gosto de açúcar queimado, né, caramelizado. E notas assim, de casca de pão, alguma coisa de fruta seca. Então ela é relativamente complexa, mas ela não tem um corpo muito alto. Ela tem um corpo médio, médio-baixo. Um amargor não muito assertivo, tá ali só para equilibrar todo o conjunto, né? Mas assim, apesar de ser uma cerveja com alto teor alcoólico, ela apresenta apenas um leve aquecimento alcoólico, bem pouco, que até aumenta um pouco a complexidade dela. Mas ela não é pesada, dá pra tomar assim bastante, relativamente bastante, é até bem perigosa porque ela aparenta ter menos do que esses 8,5 que ela tem. Tu não sente que tem 8,5 aqui, com certeza. Eu até acho que ficou mais fácil de beber do que a própria Bock que a gente tinha feito ano passado, apesar de ter mais álcool. Então é isso, a gente tá bem satisfeito com o resultado, espero que o pessoal da Caloto goste também. Eles não tomaram ainda, mas tudo certo. Vai chegar daqui a pouco lá. Mas é isso, cara, uma ceva até perigosa, cuidado, que vai achar que não tá pegando e daqui a pouco dá uma paulada na cabeça. Mas é isso, bastante sabor de caramelo, um pouco de fruta seca, relativamente complexa, mas ainda assim uma cerveja fácil de beber, que tu consegue tomar bastante sem enjoar e sem ser muito pesado. Eu acho que é massa falar aqui do rótulo, que foi o pessoal da Rancaloto que desenhou, da mesma forma que eles fizeram na versão da Bock, né? E aí eu achei, assim, genial essa ilustração. Tem duas cabeças aqui do bode, digamos assim. Para quem não sabe, Bock em alemão é bode. Então, até por isso que é meio que um símbolo não oficial da Bock e da Doppelbock, né? Porque significa bode em alemão. E aí é um bode com 2 cabeças, por causa da Doppel. E é um peixinho de bode, digamos assim. Ele tem um tail, né? Um rabo aqui, como é que chama? Sereia. É. Mermaid. E aí ele tá sendo, como é que chama? Cavalgado pelo mascote do Rancaloto, que tá no fundo do mar, né? Tá com o nosso escafandro. Aqui tem os detalhes do nosso mascote e aqui o mascote deles. Então ficou muito massa. Achei muito tri mesmo. Parabéns, galera. Ficou animal aí, os peixinhos aqui e tal. Então, acho que ficou bem tri. O resultado da ceva, o resultado do rótulo também ficou massa. E espero que vocês curtam. Eu acho que é legal a gente comentar que tem, na verdade, vários lugares que a gente leu, assim, reza a lenda que esse estilo de cerveja ele foi inventado nos arredores de Munique para que os monges que jejuavam nos períodos da quaresma e do advento pudessem se alimentar, porque eles não se alimentavam de alimentos sólidos, digamos assim, somente líquidos. Então a ideia era fazer realmente um pão líquido. Mas aí todo momento que eu lia eu ficava pensando, cara, como é que os caras tomavam uma ceva com um teor alcoólico tão alto em jejum, né? Não tinha como. E aí eu fui um pouco mais atrás e aí tem um historiador de cervejas, enfim, que foi atrás de rótulos que foram feitos pela
pela Paulana. E, enfim, aí ficava sempre me perguntando como é que os caras ficavam de pé, né, com uma cerveja tão alcoólica. E, na verdade, através desses registros que ele encontrou, percebeu-se que ela realmente tinha uma OG inicial alta, mas que no final eles não fermentavam. Eles fermentavam, como é que chama? Como é que fala? Ela não fermentava tanto, ela atenuava menos, né? Então, em vez de ela atenuar 70%, 80%, ali uma cerveja nossa, por exemplo, essa aí, sei lá, começa em 1080, gravidade original que ela já tá falando, termina em, sei lá, 1020. Naquela época ela ia começar em 1080, 1090 e acabar em 1050. Então ela atenuava muito menos, ela tinha muito mais açúcar residual, muito menos álcool. Explica então, o que é atenuar, porque eu também não sabia. Atenuar é basicamente fermentar, né? Então uma levedura que atenua mais é uma levedura que fermenta, consome mais açúcar e transforma mais em álcool. Então uma cerveja, se eu tenho uma cerveja que começa com 1050 de gravidade, é uma maneira de contar a gravidade, ela termina em 0, ela teria 100% de atenuação. Se ela termina em 25, ela tem 50%. Então aí tu consegue ver. Na média, hoje em dia, a gente atenua 60%, 70%, 80% de cerveja. Algumas mais, talvez algumas menos, mas... Bom, moral da história, então era uma cerveja com bem mais açúcar residual e menos alcoólica do que é a versão moderna, digamos assim. Então, sim, a princípio os monges realmente tomavam a Doppelbock nos períodos de jejum, principalmente durante festas. Será que os monges foram os primeiros a fazer pastry beers e a gente não sabe? Pois é. Talvez foi aí que começou. Bom, enfim, brincadeiras à parte, essa é a parte legal da história e a gente escreveu ali, eu escrevi no blog pra vocês, após algumas pesquisas. Espero que vocês curtam o texto e principalmente a cerveja, né? Isso. E aí, o que tu ia falar? Tu ia falar antes do... do Heitor. Que a Bock... Não do Heitor, que a Bock, na verdade, a Doppelbock não vem da Bock originalmente, né? A Bock é uma cerveja que vem do norte da Alemanha, perto de Hamburgo, se eu não me engano. E a Doppelbock é uma cerveja que vem de Munique, mas assim, eu acredito que o nome Doppelbock só veio depois, quando as pessoas meio que tentaram, tipo, comparar as duas cervejas, mas assim, não veio, sabe, a Doppelbock não surgiu de alguém que fez uma bock mais forte, não. Uma região completamente diferente, eu acho que daí o nome que veio depois, por terem o pessoal chamou de Doppelbock porque eles perceberam que era uma cerveja mais alcoólica, bem mais do que a Bock, por exemplo, mas não porque era, tipo, foi com a intenção de fazer uma dupla Bock. De novo, isso talvez foi depois, só que já era atenuada como nos dias de hoje. Pode ser, pode ser. Sei daí. A gente não achou esse registro. Pesquisem. Google. Também não fiquei pesquisando, tipo, um mês a fio, né? É isso. Valeu, nice.